Quais são os fatores principais na hora de definir uma metodologia, por exemplo? Primeiro é cultura da empresa, né? Como que a empresa encara a gestão, né? É uma gestão mais formal, mais informal, tem controles mais rígidos, tem controles papel, software, cultura. Segundo, o conhecimento do time, né? Qual que é o nível de maturidade daquele time que vai trabalhar com gestão. Então, para a gente poder dar fit, né? E terceiro, que é a necessidade. O que esse projeto precisa entregar? Qual que é o resultado que se espera com a implementação desse projeto? E aí, com base nessas três questões, a gente começa a pensar a estratégia do projeto, estratégia de entregas parciais, o que vai agregar mais valor, estratégia de comunicação dentro do projeto, né? De que forma que a gente vai falar isso dentro da equipe. E aí eu gostaria de trazer um ponto importante aqui, que é quando a gente entende qual que é o projeto, quais são as pessoas envolvidas no projeto. Então tem gente que é muito influente dentro daquele projeto. Pode ser que ele não tenha tanto conhecimento, ele não vai executar muita coisa dentro do projeto, mas ela é uma pessoa influente. Então é importante, por exemplo, ter essa pessoa perto. Entendi. Para Né? direcionar algumas questões. Exato. Só que até nessa questão de cultura, né? Tem nesses três pilares, né? Tem a questão da cultura, que eu acho isso muito importante, porque você está falando com a alta liderança da empresa. Então, muitas vezes, se você define um processo, ali uma metodologia, e essa alta liderança, de repente, não utiliza, ou seja, não segue aquilo, como que funciona, né? Como que existe uma forma de... Como que eu, na verdade, como parte do time, né? Como que eu lido com isso, né? Como que eu convenço um diretor, lá, sei lá, o meu líder, tem que seguir esse processo para não comprometer todo o resto? Bom, tem uma observação, então assim, a metodologia, então geralmente quando se for assim, do processo e metodologia, então vamos falar aqui no processo, né? Metodologia, ele está mais associado à forma ali mais específica de você fazer alguma gestão, uma atividade, né? Aqui a gente está falando de processo, a gente está falando de fluxo, papéis e responsabilidades e tal, que foi instituído uma nova forma, por exemplo, para reduzir risco de fraude. Olha, nós vamos, na cultura da empresa, né, foi direcionado pela alta gestão, que nós precisamos melhorar os nossos processos para reduzir o risco de fraude. Muito bem. Primeiro passo para que as pessoas se engajem é trazer os pontos chaves para dentro do projeto, né? Que aí inclui as pessoas influentes. Existe uma boa prática, né, chamada gerenciamento das partes interessadas, que basicamente você aumenta engajamento e diminui resistência. Aumenta engajamento e diminui resistência. Então, muito interessante. Quando você faz o gerenciamento das partes interessadas, você faz esse movimento. E quando você identifica essas pessoas chaves, você vê o que eu preciso fazer para que essas pessoas tenham engajamento e o que eu preciso fazer para que essas pessoas reduzam as barreiras, né? E aí, esse é um trabalho de gestão que está dentro da gestão de projetos, né? Para que quando nós colocarmos esse projeto para rodar, o nível de comprometimento dessas pessoas seja alto, porque está todo mundo ciente de que aquele movimento vai ser melhor para elas e vai ser melhor para a organização também. E nesse processo é importante ter, de fato, uma pessoa ali que faz parte da consultoria para poder identificar essas resistências? Na verdade, nós conduzimos, digamos assim, esse levantamento, nós conduzimos essa estrutura. Agora, quem vai ajudar a entrevistar, né? Aí vai muito de cada empresa, né? Porque tem empresa que, se for um consultor lá entender o que ele faz, ele pode já de cara criar uma resistência e falar assim, poxa, eu vou ser mandado embora, porque tem um cara aqui de fora que quer saber o que eu faço,
porque eles vão colocar um outro cara no meu lugar, né? Então, a estratégia para nós fazermos esse mapeamento, entender isso tudo, vai depender muito de caso a caso, né? Como que eu trabalho, né? As pessoas, né? A mentalidade das pessoas para que, de fato, eu consiga, enfim... não levantar, por exemplo, essa dúvida. Entendi. Né? Então, por exemplo, aí chama os líderes, traz aqui para o projeto, aí existe uma reunião dentro da gestão de projetos, uma reunião de kick-off, que é depois que fechou a solução, fechou proposta, preço, está oficializado aqui a abertura do projeto, aí nós organizamos a solução, colocamos isso dentro de um calendário, né? E chamamos as pessoas, falamos assim, pessoal, vamos começar um projeto aqui. E aí, nessa reunião, que tende a ser uma reunião mais descontraída, é uma reunião como se fosse, olha, vamos começar, foi dada a largada, né? Então tem pão de queijo, né? Tem empresa que tem camiseta do projeto, enfim. E aí, nesse momento, o objetivo da reunião é obter o engajamento das pessoas. Falar da importância, falar assim, aqui tem o fulano, aí mostra o cronograma, aí os departamentos, tem um representante, estou falando, contamos com você, né, sua equipe aqui é muito importante para o sucesso desse projeto, né. Então, é bem interessante quando você fala dessa questão, né, do não levantar dúvida, né, que entra a questão da qualidade da comunicação. Comunicação. Né? Como eu me comunico para que, de fato, eu tenha aquele time ali engajado com aquela causa, né? Fundamental. Porque isso vai trazer melhorias para a empresa e, consequentemente, para o todo. Sim, né? sim. Para todo mundo envolvido.